Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, a este nosso momento de escuta da Palavra de Deus e reflexão em busca de colocá-la em prática. A Palavra de Deus nos diz: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Palavra de Deus é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso espírito. Por isso é necessário que todos os dias dediquemos tempo para escutar, estudar e, sobretudo, rezar a Palavra de Deus. Por isso te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer deste momento esta oportunidade da revelação da vontade de Deus através da escuta da sua Palavra. Com os ouvidos e coração aberto, deixemos que esta semente da Palavra de Deus caia no solo sagrado do nosso coração, possa germinar, crescer, produzir muitos e bons frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos este relato do Evangelho que narra este encontro de Jesus com Marta e Maria após o anúncio de que o seu irmão teria morrido, Lázaro. Este Evangelho é dirigido ao nosso coração justamente no dia em que celebramos a festa dos santos, Marta, Maria e Lázaro. São os irmãos que moravam ali em Betânia e que Jesus nutria um carinho, um afeto, um amor muito grande por estes três irmãos. Vamos juntos fazer a nossa reflexão sobre este trecho do Evangelho. A experiência feita por Marta e Maria também nos ajuda a viver a nossa experiência de fé hoje, sobretudo voltando o nosso olhar a Jesus Cristo crucificado e ressuscitado como fundamento da nossa fé. Vamos fazer a nossa reflexão. É importante para nós compreendermos esse trecho do Evangelho que terminamos de ouvir, aquilo que vem imediatamente antes. Jesus havia recebido o anúncio da situação de Lázaro, por isso ele decide de ir à casa de Lázaro depois do anúncio de que ele estava gravemente doente. E aqui, no trecho que nós ouvimos hoje, é logo após o Evangelho dizer que Lázaro já estava morto havia 4 dias. E é importante que a gente tenha em mente este elemento que o Evangelho nos apresenta, que Lázaro já havia morrido há 4 dias. Por quê? Porque havia um costume entre os judeus de que quando alguém falecia, até o 3º dia havia algum tipo de esperança humana para que aquela pessoa voltasse a viver. Portanto, quando o Evangelho diz que Lázaro já estava morto havia 4 dias, é para dizer que, humanamente falando, não havia nenhum tipo de expectativa que Lázaro voltasse a viver. Mas o bonito do Evangelho é justamente isso. Onde as forças meramente humanas se esgotam, ali brota a esperança divina. E é justamente o que nós contemplamos nesse trecho do Evangelho. Humanamente falando, Lázaro estava morto e não podia voltar a viver. Mas pela graça de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, Lázaro retoma a sua vida.
Então, nessa perspectiva, nós também devemos entrar neste relato e fazer esta experiência de fé feita pelas irmãs Marta e Maria. O evangelho que nós ouvimos hoje começa dizendo assim: muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Como foi dito, o irmão já havia morrido há 4 dias. Por isso, os judeus vão até a casa de Marta e Maria para levar consolo pela perda do seu irmão. É importante também a gente dizer que o nome Lázaro ele é muito significativo. O nome Lázaro significa justamente Deus é a minha ajuda, Deus é a minha assistência. Por isso, cada um de nós também pode ser Lázaro, quando nos colocamos diante de Deus reconhecendo que a nossa assistência e a nossa ajuda verdadeira vem dele. Então, tenhamos em mente isso. O nome Lázaro significa Deus é minha ajuda, Deus é meu socorro, Deus é minha assistência. Marta soube que Jesus havia chegado e, quando soube disso, saiu ao seu encontro. E Maria continuava sentada, diz o Evangelho, em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É importante a gente olhar este clamor de Marta diante do Senhor. Esta confiança de que, se Jesus estivesse presente, o seu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, no fundo, Marta ainda tem uma esperança de que Jesus pode transformar aquela realidade de morte. Por isso Marta continua dizendo: mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Portanto, Marta expressa essa confiança na presença de Jesus que pode transformar aquela realidade. Como dito, humanamente falando, não havia mais nenhuma expectativa que Lázaro pudesse voltar a viver. Mas Marta vê em Jesus a possibilidade de transformar esta realidade de desespero em vida nova, em esperança. Por isso, corre ao encontro de Jesus para manifestar esta confiança de que aquilo que ele pede, Deus concede a Jesus. E adiante diz que Jesus olha para Marta e diz: teu irmão ressuscitará. Aqui Marta, certamente como era o costume daquele tempo, entende que ele ressuscitará na escatologia, isto é, no último dia, tanto que ela diz: sei disso, que ressuscitará na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, Jesus atualiza. A ressurreição de Jesus nos permite também experimentar a vida nova. Participamos da sua ressurreição, diz Jesus. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, vive. Portanto, é preciso que nós, cristãos, ressignifiquemos até mesmo a dor da morte. Por quê? Porque para nós a morte não é o fim. Para nós a morte não tem a última palavra. A vida sempre vence. É olhando para Jesus que diz para cada um de nós: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. É isso que diz o Evangelho e é isso que nós cremos. É esta a razão e o fundamento da nossa fé. É daí que brota a nossa fé. E continua Jesus: quem vive e crê em mim jamais morrerá. Porque Jesus está falando da vida eterna, da vida plena, que nós, pela fé, já podemos experimentar esta realidade da eternidade. Se tornará pleno, obviamente, somente depois, mas nós já podemos experimentar esta realidade agora pela fé. Por isso é importante aqui a gente olhar os verbos de fé. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus, em forma de pergunta, mas sempre colocando o verbo de fé. Crês isso? Crês nisso? É o que Jesus pergunta a Marta. E justamente depois dessas palavras de Jesus que brota como que uma confissão de fé dos lábios de Marta. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Portanto, as palavras de Jesus aquecem o coração de Marta a ponto dela compreender a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Vem a este mundo para trazer vida e vida plena para todos. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã,
Somos nós que estamos diante de Jesus. Precisamos acolher as suas palavras que aquecem o nosso coração. E diante dele é preciso que renovemos a nossa fé. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou, e nele também nós experimentamos a eternidade e a vida eterna. Renovemos a nossa fé em Cristo crucificado e ressuscitado, e que intercedam por nós os santos Marta, Maria e Lázaro. Estamos concluindo mais este nosso momento especial de escuta da Palavra de Deus, quando nos dispomos a fazer a nossa reflexão, sobretudo em busca de colocar em prática aquilo que nós terminamos de ouvir. Hoje somos interpelados na dimensão da fé, crer em Jesus Cristo, que venceu a morte pela sua ressurreição. Dirijamo-nos ao Pai Eterno com o coração cheio de gratidão e façamos a nossa oração. Pai Eterno, nós te agradecemos por esta oportunidade de acolher hoje esta mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Te pedimos que nossos corações sejam aquecidos, assim como foram aquecidos os corações de Marta e Maria naquele momento de dor pela perda de seu irmão Lázaro, reconhecendo em Jesus a vida nova que vence a morte. Por isso, Pai Eterno, te pedimos que nossos olhares estejam sempre fixos em Jesus, o Teu Filho amado, aquele que entregou a sua vida para que tivéssemos a vida plena. Dá-nos uma fé renovada e robustecida. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.